Olá e bem-vindos! Quando pensamos em fitness e em ganhar músculo, é muito fácil ir logo para a ideia de que é uma coisa cara, não é? Entre os suplementos, os ginásios de luxo, as dietas especiais, parece que a hipertrofia é um objetivo reservado a quem tem muito dinheiro. Mas terá mesmo que ser assim? Nesta análise, vamos desconstruir completamente essa ideia usando a ciência e estratégias bem inteligentes. E a questão de fundo é mesmo esta. Para muita gente, esta é a grande barreira. Será que é mesmo possível ter resultados a sério, daqueles que se veem ao espelho, sem deixar a carteira vazia? Ou será que o progresso físico está mesmo dependente de centenas de euros por mês? Pois bem, a resposta, e isto com o apoio da ciência, é um não bem redondo. Com a abordagem certa, é totalmente possível atingir os nossos objetivos de forma eficaz e, mais importante, económica. O segredo não está nos produtos caros, acreditem, mas sim em aplicar os princípios fundamentais da forma correta. Vamos ver como? Ok, vamos começar pelo mais importante, o combustível. A nutrição é, sem dúvida, o pilar mais crítico e, curiosamente, é também onde se consegue poupar mais dinheiro. A ideia não é comer menos, de todo, mas sim comer de forma muito mais inteligente. E por falar em inteligência, aqui está o número mágico que temos de ter em mente. A ciência é muito clara nisto. Para maximizar o ganho de músculo, o ideal é consumir entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por cada quilo de peso corporal todos os dias. Este é o nosso alvo. E para lá chegar, não são precisos batidos caríssimos, mas sim escolhas estratégicas. E isto leva-nos diretamente a este ponto. Estas são as verdadeiras estrelas de uma dieta económica para hipertrofia. Ovos, atum em lata, coxas de frango, que são bem mais baratas que o peito e igualmente boas, e claro, as leguminosas como lentilhas e feijão. São fontes de proteína de altíssima qualidade que nos mostram que a comida real é tão ou mais eficaz que qualquer suplemento. Agora, a ferramenta secreta que junta tudo isto é o famoso meal prep, preparar as refeições com antecedência. Pode parecer uma coisa pequena, mas isto não só garante que atingimos os nossos alvos de proteína e calorias todos os dias, como nos permite comprar em maiores quantidades, poupar e, claro, evitar aquelas refeições de última hora que são caras e destroem qualquer plano. Dá-nos controle total. E por falar em controlo, um ponto crucial. A ideia do dirty bulk, ou seja, comer tudo o que aparece à frente para ganhar peso, é um erro clássico e muito caro. Porquê? Porque leva a um ganho de gordura desnecessário que depois obriga a uma fase de cutting longa e penosa. A abordagem inteligente e mais barata a longo prazo é manter um excedente calórico pequeno e controlado. E qual é esse número? Algo entre 250 a 500 calorias acima do nosso gasto diário. É o ponto ideal. É energia suficiente para construir novo tecido muscular, mas sem acumular gordura extra de forma descontrolada. A palavra-chave aqui é eficiência. Muito bem, nutrição arrumada. Vamos ao segundo pilar, o treino. E aqui o mito é o mesmo. A ideia de que são precisos equipamentos de topo ou ginásios de luxo para ter resultados é só um mito. O que realmente importa é o princípio por trás do treino, não o preço do que usamos para o fazer. E o princípio do ouro, a base de tudo, é este: sobrecarga progressiva. Parece um nome complicado, mas a ideia é super simples. Para os músculos crescerem, temos que os desafiar de forma consistente, aumentando gradualmente o peso, as repetições, a dificuldade. Temos de lhes dar uma razão para se adaptarem e ficarem mais fortes. E isto pode ser feito em qualquer lugar. Então, como é que aplicamos isto sem gastar muito dinheiro? Com ferramentas simples. Exercícios com o peso corporal, como flexões e agachamentos, são incrivelmente eficazes. Bandas de resistência são baratas e versáteis. E até uns halteres em segunda mão podem ser um investimento fantástico. A eficácia vem da forma como treinamos, não do que gastamos. E para tirar um máximo partido do nosso tempo e esforço, o foco deve estar nos exercícios compostos. Agachamentos, levantamento de terra, supinos, remadas. Estes movimentos trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. São os chamados Bang for Your Buck Exercises, porque são super eficientes e estimulam uma resposta hormonal muito favorável ao crescimento. E agora, chegamos à parte que muitos ignoram, mas que é talvez a mais poderosa e económica de todas, a recuperação. É durante o descanso que o crescimento acontece. E a melhor ferramenta para isso é, acreditem, completamente grátis. A indústria dos suplementos move milhares de milhões com promessas de resultados rápidos. Mas a pergunta que temos de nos fazer é, com tanta publicidade e tantas opções, o que é que de facto tem provas dadas e suporte científico sólido? A verdade, quando olhamos para a evidência, é surpreendentemente simples. Há muito poucos suplementos que realmente valem a pena. A creatina monoidratada é o exemplo perfeito. Barata, segura e com décadas de estudos a comprovar a sua eficácia. A proteína whey é útil, sim, mas apenas como uma forma conveniente de atingir os alvos de proteína. E a cafeína? Bem, um simples café antes do treino faz o trabalho.
Ignorar o marketing e focar nisto poupa imenso dinheiro. Isto leva-nos ao ponto mais importante de todos sobre a recuperação. Não é um pó, não é uma pílula e não custa rigorosamente nada. É o sono. Dormir entre 7 a 9 horas por noite. Parece básico, mas é absolutamente crucial. A ciência mostra que a falta de sono afeta negativamente a síntese de proteína muscular e aumenta o catabolismo, ou seja, deita por terra todo o bom trabalho feito no treino e na cozinha. Priorizar o sono é das estratégias mais anabólicas que existem. Certo, já vimos a teoria. Nutrição, treino, recuperação. Mas como é que juntamos isto tudo num plano que funciona? Vamos ver um exemplo prático de baixo custo que qualquer pessoa pode adaptar e seguir. Aqui está um exemplo de um plano de treino de 4 dias. Reparem como a base são movimentos compostos, flexões, agachamentos, elevações, remadas. Exige equipamento mínimo e foca-se totalmente no princípio da sobrecarga progressiva. É simples, brutalmente eficaz e praticamente gratuito. E para dar energia a esse treino? Um plano alimentar deste género. Vejam como os alimentos são simples e baratos. Aveia, ovos, frango, feijão, atum. Com refeições assim, atingir aquele alvo de proteína diário torna-se perfeitamente possível sem dramas para a conta bancária. Isto prova que não é preciso complicar para ter resultados. E no final de contas, a mensagem principal é esta. O verdadeiro segredo não está no batido mais caro ou na máquina mais moderna. O verdadeiro motor do progresso é a consistência. É aparecer para treinar, comer de forma adequada e descansar o suficiente, dia após dia. É isso que constrói um físico, mais nada. E assim terminamos com uma reflexão. O capital mais valioso nesta jornada não é o dinheiro, é o conhecimento e a disciplina. A questão não é se é preciso investir, mas sim onde é que esse investimento vai ser mais bem aplicado. Em produtos que prometem atalhos ou num processo consistente, paciente e baseado em princípios que funcionam. A escolha, no fundo, define tudo.